Jesus começa a ensinar essa verdade para aquela mulher. Ela tem algo provocado no espírito dela. E é isso que o Espírito quer fazer conosco nessa noite. Já está fazendo com alguns. Já está fazendo com alguns? Cadê os alguns que ele está fazendo? Jesus estava provocando um ambiente na vida daquela mulher que estava preocupada com o lugar. Ela tinha um lugar para ir para tirar a água do poço, um lugar sagrado, um lugar adorado, um lugar de provisão. Ela tinha um monte para adorar, um lugar onde a cultura, a mentalidade daquele povo dizia que era um lugar de adoração. E Jesus parece que dá um salto no espírito daquela mulher e diz: essas ocupações e preocupações têm roubado a essência, têm tirado a direção e o destino, têm furtado você de viver algo maior. E naquele momento Jesus provoca no espírito daquela mulher uma realidade que ela ansiava, mas nunca encontrava. E é isso que a palavra quer ministrar ao nosso espírito nessa noite. Nós precisamos viver nessa intensidade que foram os dias daquela mulher. Jesus confronta aquela mulher. Jesus fala verdades espirituais. Jesus imprime naquela mulher que estava escondida ao meio-dia, no lugar onde as pessoas buscavam água às 6 da manhã. Aquela mulher estava vivendo uma crise de identidade, uma crise emocional, uma crise relacional. Aquela mulher buscava nos braços dos homens que ela conviveu o amor que só o Abba, que está aqui nessa noite, pode ministrar no meio do seu espírito. Jesus ministra o coração daquela mulher, e aí aquela mulher sai de cena e entra os discípulos dele no verso 34. Aquela mulher, ela é modificada no seu ambiente. Ela sai agora com uma necessidade de modificar o ambiente da região onde ela foi plantada. Pega isso no seu espírito. Aquela mulher viveu anos e anos indo ao meio-dia buscar água no poço, pela vergonha, pela exclusão social, pela não aceitação de relacionamentos frustrados. A Bíblia diz que ela havia tido 5 maridos e o 6º agora não era dela. E bastou um momento com Jesus para que nunca mais a vida daquela mulher fosse a mesma. Aquela mulher sai de cena entre os discípulos que andavam com Jesus não um dia como aquela mulher. Olha para mim. Aqueles discípulos não tiveram um encontro com Jesus naquela tarde, não. Eles já estavam andando com Jesus há aproximadamente 3 anos, mas ainda não haviam entendido o propósito. Eles aproximam, a mulher sai de cena e perguntam para Jesus: o senhor não quer comer? O senhor já se alimentou? E aí no verso 33 e 34 Jesus diz: eu tenho estado com vocês tanto tempo, vocês não sabem? A minha comida não é daqui. A minha comida é daquele que me enviou. Eu me alimento daquilo que o meu Pai me dá. Ei, pega isso no teu espírito, querido. Porque esses são dias que você tem alimentado a tua alma do que o Jornal Nacional tem falado. Você tem alimentado a tua alma pelo que o STV 1 e 2 tem falado. E por que você tem alimentado a tua alma? Você tem alimentado a tua alma e você está atribulado, você está acuado. Você vem para um ambiente como esse e não consegue sentir a glória de Deus, porque você está mais preocupado em não pegar a Covid. Mas quando você recebe no teu espírito e não na alma o alimento que o teu Pai te dá, você se movimenta em meio a qualquer situação. Sim. Os discípulos perguntam: o senhor não vai comer? Ele vai dizer: olha, deixa eu falar para vocês. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e de terminar a obra das suas mãos. Jesus só dá essa resposta. E alguns códigos espirituais saltam no meu espírito para revelar o teu espírito nessa noite. Você está com fome ainda aí? Tem gente que chega ainda aí?
Maior que a fome natural era a fome espiritual em cumprir o propósito eterno do Abba. O que Jesus estava falando, ei, cara, vocês estão pensando que eu estou preocupado com pão? Pão eu multiplico. Vou repetir. Vocês estão preocupados que eu estou com fome de pão? Pão eu multiplico. Se precisa que ele multiplique alguma coisa nessa noite, põe na mão dele e você vai ver multiplicar. O problema é que a gente segura o pão pra gente. Não, se eu não comer, parece aqueles crentes tribulados que só vem dia de festa. Não, me dá pra mim. Você comeu quantos cachorro-quentes? Eu comi 7. E sai pra casa reclamando aí. Agora põe a mão dele, querido, aquele que está na sua mão, e você vai ver multiplicar. Tem alguém para acreditar e dizer: eu pego isso no meu espírito. Põe na mão dele e vai multiplicar. Vocês estão preocupados em comer pão? Pão eu multiplico. O alimento que guia a minha vida é fazer a vontade do Pai. Eita! É realizar o propósito eterno do Pai. Qual é o propósito eterno do Pai, meu irmão? O propósito eterno do Pai pega isso aí no teu espírito, anota aí na tua agenda. O propósito eterno do Pai é uma família para o Abba, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Sabe o que eu estou ministrando? Para quem eu estou ministrando? Eu estou ministrando para a família do Pai. Eu estou ministrando para o corpo do Filho. E eu estou ministrando aqui para o templo do Espírito Santo, que é você, meu querido. Sim. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Vocês estão preocupados que eu não comi pão? O meu alimento é dar ao Pai uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. E eu estou vendo filhos semelhantes a Jesus aqui diante de mim. A minha ocupação, queridos, Jesus está dizendo para os discípulos: eu ando com vocês, cara, 3 anos e meio, vocês não entenderam isso? A minha vontade, o meu alimento é dar para o Pai, agora, o Filho ter um corpo que se movimenta, se manifesta de diversas formas. Deus não usa a nossa vida na uniformidade, querido, Ele usa na unidade. Desceu fresco. É por isso que ninguém é igual a Vimar, ninguém é igual a Elohim. Não adianta você tentar pregar igual a mim ou a ele. Por quê? Porque Deus abomina uniformidade. Deus abençoa a unidade. A unidade é não ser igual, mas todos trabalharem pelo mesmo propósito. Sim. É por isso que às vezes o dogma, o conceito humano quer botar todo mundo igual. Fala, Deus. Esse cara já falou uma coisa: Deus não te chamou para ser eco de ninguém. Deus te chamou para ser voz. Eu lembro disso aí, ó. Eu não cito só Hermínio e José, não cito Algumar também. Ninguém dá glória a Deus. Deus usou esse homem para falar isso aí. Deus não te fez para ser eco de ninguém. Deus te chamou como voz profética nessa geração. Sim. É um corpo do Filho, cara. O corpo tem muitos membros. Nenhum membro é igual ao outro. A mão direita não é igual à esquerda. O teu pé direito não é igual ao esquerdo. É por isso que mulher às vezes igual a minha lá, calça 34 no 1 e o outro não é 35, não é 33 e nem 34 é. Pegou no Espírito, porque nada é igual, mas Deus usa na sua diferença. Sim, é um corpo para o Filho e um tempo para o Espírito. Mas não é para o Espírito Santo visitar, não, queridão, é para Ele habitar. É por isso que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará, porque esse fogo é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Sim. Esse era o alimento que sustentava Jesus. Esse era o alimento que movia Jesus. Pastor, você está dizendo que ele não comia? Claro que ele comia. Você acha que quando ele multiplicou o pão ele não comeu? Claro que comeu. Agora, quando ele está fazendo o trabalho daquele que enviou, mais importante é fazer o trabalho daquele que enviou do que parar para comer. A fome espiritual é muito maior. É por isso que eu quero ser profético e preciso para quem acreditar. Deus vai gerar no teu espírito nessa noite, vai imprimir uma fome de vidas. Você vai trazer vidas para esse lugar.
Sim. Se prepare, Deus vai colocar desviado, Deus vai colocar pessoas afastadas, Deus vai colocar descontentes com a igreja, e você vai trazer até alguém para entender no Espírito e dizer: isso é para mim, pastor. Isso é para mim. Sim. É fazer a vontade daquele que enviou. Esses códigos, chaves de identidade, de propósito e destino, que Jesus está dizendo para esses caras que andavam com ele 3 anos e meio. A primeira chave de destino, de propósito e de identidade é: o filho recebe o DNA antes da herança. Um dia eu vou trazer a Loizinha aqui para vocês verem. A Loizinha é uma cópia melhorada minha. Porque pensa, eu já sou bonito, imagina ele. Ninguém falou aleluia. Nem para me agradar, né? Minha esposa acha bonita é suficiente. Pronto. Porque todo mundo olha para a Loizinha. A Tama pregou domingo e falou: pastor, eu não estava, eu estava de plantão, não pude ir lá. Assim que foi mesmo. E ela falou que a Loizinha foi fazer lanche. E alguém lá que nem conhecia ele falou: você é filho da Loí, né? Sim. Não precisa nem falar. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos eu vou deixar uma herança. Que não tem a ver com casa ou carro. Tem a ver com o legado no espírito dele. Herança é legado. Agora, antes de transferir o legado, a herança para a Loizinha, eu transferi DNA. Tem partes minhas e partes da minha esposa, da Loizinha, lá pegou no espírito. Existe algo dentro de você, querido, que é maior que a herança. É o DNA da eternidade que está dentro de você. É o DNA do teu pai que está dentro de você. Sim. Esse era o código, pastor Wilmar, uma chave espiritual de identidade. O filho recebe o DNA antes da herança. Para de se mover pela herança. Porque tem gente que nem se move pela herança. Tem filho que se move pelo salário. O filho que se move pelo salário, querido, ele está dentro da casa do pai. Ele desfruta das coisas do pai. Desfruta de tudo que o pai tem. Mas nada é dele, tudo é do pai. Lucas 15. Há quanto tempo eu estou aqui trabalhando? Há quanto tempo eu tenho te servido? E nem sequer o Senhor matou um bezerro para mim. Tem tudo do pai, mas é tudo do pai, nada é dele. Tem gente que se move por salário. Sabe quem que se move por salário? Não é filho, é servo. Deus quer arrancar essa servidão de você, porque você pode até servi-lo sendo filho, mas nunca sendo servo. Porque se a tua movimentação é pelo salário, querido, você não é filho, você é servo. Porque filho se move por herança. Sim. Lembra do outro irmão? Estava lá no chiqueiro, gastou tudo. Vou voltar para a casa do meu pai. Ensaiou o discurso bem ensaiadinho de crente, de domingo que a gente ensaia. Vou na casa do meu pai, vou falar que eu sou miserável, vou falar isso tudo. E vai que ele me aceita como seu jornaleiro. A Bíblia diz que ele ensaiou o discurso do chiqueiro, mas quando chega diante do pai: pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E aonde ficou? Quase ficou no seu jornaleiro. Não ficou no passado, sabe por quê? Porque quem nasceu para ser filho, sempre será filho. Tem um DNA da eternidade dentro de você. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Tem um DNA do teu pai nessa noite aí dentro de você, querido. Segundo código que eu aprendo: o filho revela a essência do pai. Jesus disse certa vez: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A essência do pai. O filho revela quem o pai é. Ele chega para ele: mostra-nos o pai. João 14, mostra-nos o pai. 13, né? Cara, eu tenho andado com você tanto tempo que você não sabe. Quem vê o filho, vê o pai. Eu estou vendo Jesus na vida de muita gente aqui. Mas eu estou vendo mais que Jesus. Eu estou vendo o próprio Pai revelado na pessoa de Jesus. Jesus está dizendo: olha, o filho, só um filho revela a essência do Pai. Qual é a essência de Deus, querido? Talvez na sua teologia você pode dizer: ele é transcendente, imanente, ele é imutável, ele é imortal, ele é soberano, ele é excelso, ele é grandioso, ele é profundo, ele é extenso.
existência, de eternidade, a eternidade, você pode ter muito conceito. Mas eu prefiro ficar com 1 João capítulo 4, verso 8. O meu Pai é amor. Glória a Deus. Você sabia que tem um Pai da eternidade que te ama? Vou repetir, é para você falar, meu Deus, existe um Pai que te ama na eternidade, te ama, simplesmente escolheu te amar. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. Terceira chave, ou código aqui que eu aprendo nesse texto: o filho se move pela estação do Pai. Jesus não estava com os olhos naquilo que a terra podia dar. Jesus não estava com os olhos naquilo que o ministério terreno dele podia dar. Ele não veio para o ministério terreno, porque o ministério terreno tem a ver com coisas que você conquista. O ministério terreno tem a ver com as suas aquisições, com quantas pessoas você move. Mas o ministério da eternidade é quantas você resgata. Forte isso. Essa é a estação que o Pai ministrou e implementou no espírito do Filho. O Filho se move pela estação do Pai. Hebreus vai dizer que na plenitude dos tempos Jesus veio. Sabe por quê? Porque ele sabia que em 2020 se estaria sentado num templo como esse. O Pai sabia que o sacrifício do Filho, do nosso irmão mais velho, do nosso irmão mais velho, valeria tão a pena que você estaria numa quinta-feira, num calor de cachoeiro, cultuando Ele, adorando Ele em espírito e verdade. Eu quero dizer, Ele está aqui nessa noite para ver aqueles que o adoram em espírito e verdade. Essa é a estação do Pai. Sim. Essa é a estação do Pai. O Filho se move pela estação do Pai. Eu quero fechar essa palavra com outras chaves e códigos. Esses homens receberam isso do Espírito, assim como aquela mulher. Então, quando eu entendo, querido, o meu propósito, eu sou habilitado a fazer o que meu Pai está fazendo. Esses são dias que você não precisa procurar para saber o que Deus está fazendo. Pare para ouvir. Vou repetir. Pare para ouvir o que Deus está falando, então você vai ser inserido naquilo que Ele está fazendo. Tem mensagens, querido, que a minha esposa sabe, eu estou andando, varrendo o quintal da casa, e daqui a pouco eu começo a gritar, Ju-rei, e aí ela fala assim, os meninos falam, papai está ficando doido. Ela fala, não, o Espírito pegou ele lá. Tem mensagem que eu escrevi e não consegui pregar, sabe por quê? Porque não era para esse tempo, não era para esse lugar. Tudo que nós precisamos nesse dia é colocar o nosso coração para ouvir o Pai. E quando você parar para ouvir o Pai, Ele vai te inserir naquilo que Ele está fazendo. Por que tem gente boa se perdendo? Porque está buscando fazer aquilo que o Pai não mandou fazer. Está querendo alçar a lugares onde o Pai ainda não promoveu. Ei, querido, quem te promove não é o homem, quem te promove é o Pai. Pare de se ocupar, de se ocupar em ser promovido aqui. Deixa o céu chamar o teu nome. Ouça o que o Pai está falando e você vai ser inserido naquilo que Ele está fazendo. Sim. Sim. O problema é parar para ouvir. Porque a gente gosta de ouvir homens como eu estou aqui ministrando. Ei, Deus vai te pegar nos quartos desses dias. Deus vai te pegar na madrugada desses dias. E depois pode brigar comigo, não tem problema. Mas pare tudo que você está fazendo para ouvir o que Deus está falando. Quando eu paro para ouvir o que Deus está falando, eu sou habilitado para realizar o que Ele está fazendo. Segunda verdade, quando eu entendo o meu propósito, eu destravo alguém para destravar uma região. Eita! Aquela mulher entendeu o propósito dela. Jesus pregou para quantas pessoas? No poço de Sicar, uma só. É para você decolar agora. Sabe o problema? O problema é que a gente quer alcançar 10, quer alcançar 100, quando Ele mandou você alcançar uma. Alcance uma, e essa que você alcançar vai ganhar 10, vai ganhar 100, vai ganhar 1000. Se ocupe em discipular alguém, querido. Se ocupe em preparar e habilitar a próxima geração. Esses são dias em que os pais espirituais precisam encorajar os filhos. Esses são dias em que nós vamos dar
os nossos filhos voarem. Eu quero ser profeta, preciso que deixe o ministério aqui. Deus vai levantar pessoas, o Aba vai levantar pessoas que vão em muitos lugares que o Almar nunca foi. Agora, querido, entenda isso aqui. Entenda que a movimentação desses dias é o pai espiritual da asa, mas não foi antes criar raízes. Porque um pai espiritual, ele dá asas, mas também dá fundamento. Ah, não, eu sou profeta, eu não congrego, eu prego, não. Quer ser profeta, João Batista? Coloca um Zacarias na sua vida. Quem foi João Batista? Filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote da casa de Deus. Pegou no Espírito? Quer ser João Batista? Pode ir no deserto? Pega um pai espiritual e coloca sobre a sua vida. Então ele vai te levar para pregar para milhares e milhares e milhares. Quando eu entendo o meu propósito, eu destravo alguém para destravar uma região. Quem sabe esses são dias que você vai pregar para o dono da boca. Quem sabe? E aí aquele que vendia os papelões vai começar a vender, não, vai começar a dar de graça, a graça que ele recebeu. E vai a boca vai continuar, mas não vai ser a boca de crack. É a boca do santo de Israel, profetizando o rio de Minas. E quando eu entendo o meu propósito, eu sou autorizado como um instrumento de cura para um lugar, apenas por transportar um ambiente de glória dentro de mim. Você vai ser instrumento de cura para um lugar. Você não vai precisar chegar com o apostilo de cura lá. Abre aí na página 44. Sim, não. Você pode até usar esse instrumento, mas o fundamento é a palavra viva que está dentro de você. É a rema que já está revelada dentro de você. É um ambiente de glória que você vai estar transportando. Quando eu entendo o meu propósito, código, não importa o lugar onde eu estou, o que importa é o que o ambiente que está dentro de mim é capaz de restaurar. Esse é o preço. Sabe o que levantou o exército lá em Ezequiel 37? Não foi aquilo que estava fora de Ezequiel, foi aquilo que estava dentro dele. Vou repetir. Sabe o que levantou aquele vale de ossos secos, querido? Não foi o ambiente, não foi o vento. Foi a rema, a liberada de profecia, a palavra precisa e profética que estava dentro de Ezequiel. Ei, Ezequiel, começa a profetizar no vale de ossos secos. E você vai restaurar o lugar onde você foi mandado. Outro código, quando eu entendo o meu propósito, eu acredito naquilo que Yeshua falou para mim. E começo a me mover nessa nova realidade. O que Yeshua falou para os discípulos? A minha comida não é da terra, a minha comida é do céu. Os caras foram lá e começaram a ministrar. E a palavra diz que os espíritos saíam, os aleijados eram curados, os enfermos e doentes eram sarados, os paralíticos começaram a andar. Ei, são dias em que, se você pegar a palavra de Deus e começar a tornar uma verdade, se prepare. Os surdos do vilarejo vão subir aqui e vão ser curados. Os paralíticos vão começar a andar. Ai, meu Deus, tem alguém entendendo aí? Os cegos vão ser os olhos abertos. Porque não é o que eu ouço, querido. Não é o que eu recebo, é o que eu retenho. Você pode sair daqui sem entender nada do que eu falei, mas se você reter a palavra que ele falou no teu espírito, uma chave vai virar no teu espírito, e a partir dessa nova realidade você vai se movimentar. Aquela mulher recebeu a palavra, acreditou e foi lá e ganhou uma região. Tem alguém acreditando no que Deus está falando? Se prepare, Deus tem uma região para você ganhar. Pastor, região é muitas pessoas, não. É o pai que não aceitou Jesus, é o filho que ainda não está rebelde, é a mãe que ainda não veio aos pés do Senhor. A tua Judeia está dentro da tua casa, a tua Samaria são os teus vizinhos. Sim, sim. Se mova pela realidade. E Yeshua liberou uma palavra para mim, e eu me movo por essa nova verdade. Qual foi essa palavra? A palavra que
Ah, mulher, se você conhecesse, se você soubesse quem está falando com você, você não perguntaria se eu quero beber a água que você está dando, não. Você pediria para mim, e eu lhe daria uma água da vida que salta no seu ventre como uma fonte para a vida eterna. Essa mulher começou a se mover por essa palavra.